vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje traz para nós a reflexão de como devemos nos portar diante de Deus. Deus quer se manifestar na nossa vida, Deus quer interagir-se conosco e somos instrumentos do Senhor para ver como que a partir de nós esse Deus pode ser revelado. Como que a partir de nós esse Deus pode ser manifestado a partir da nossa experiência do sagrado, a partir da nossa busca pelo Senhor, a partir desse encontro pessoal que podemos fazer com esse Deus que quer estar sempre presente na nossa própria vida. Em todas as leituras da liturgia de hoje mostra para nós essa manifestação do Senhor, essa manifestação, essa revelação de Deus, esse Deus que quer interagir-se, quer comunicar-se juntamente conosco e Ele espera de nós uma resposta, Ele espera de nós um consentimento, um querer de nossa parte para que possamos nos consagrar inteiramente a Deus e fazer com que de corpo e alma possamos sempre perceber que esse Deus quer nos instruir, quer nos conduzir, quer nos orientar de alguma forma para que sejamos testemunhas, profetas do Senhor, no hoje, no agora, da nossa própria vida. Aqui na primeira leitura do livro do Eclesiastes, desse livro que foi escrito 3 séculos antes do nascimento de Jesus, o autor desse texto quis trazer para nós que Deus se revela, Deus se manifesta a partir de valores humanos, a partir de ações, a partir de gestos concretos, a partir de um sentimento, é que Deus pode ser manifestado, Deus pode ser revelado, Deus pode ser ali manifestado de alguma forma para que no seio daquele povo escolhido por Deus, muitos pudessem perceber que é ali naquele respeito, na dignidade, na interação com o outro, no relacionamento com o outro, é que Deus ali também está se manifestando, se revelando e fazendo com que todos possam se unir de alguma forma e perceber que é na vida humana é que Deus quer se manifestar. Aqui vemos a importância de ver como que Deus também pode estar sendo manifestado na nossa vida, como que Deus pode estar interagindo-se conosco, como que Deus pode estar também mantendo esse relacionamento na nossa própria vida para que possamos crescer, seja espiritualmente, pessoalmente, e ver como que podemos crescer e ser fator de superação para nós mesmos, para que na nossa própria vida possamos nos sentir agraciados constantemente pela própria presença de Deus. Deus quer estar conosco, Deus quer nos amparar inteiramente, Deus quer ser o sustento na nossa própria vida para que nenhum desafio, nenhuma dificuldade, nenhuma circunstância venha nos afastar do Senhor, mas que com os olhos da fé possamos ver como que a graça do Senhor está sempre presente, mesmo nas pequenas coisas do próprio dia a dia, para que isso nos sustente, isso nos traga aquilo que é necessário
para que possamos sempre crescer na fé e perceber que o que nos sustenta é a constância da própria presença de Deus, desse Deus que quer sempre estar presente nos nossos próprios corações. Agora, como que eu sei que aquele valor, que aquela atitude, que aquele gesto, que aquela expressão corresponde com aquilo que é de Deus? Como que sei que aquela forma de agir corresponde com aquilo que é do Senhor? Que aquela maneira em como eu me expresso, Deus está sendo manifestado? É aqui que encontra-se então a própria pessoa do Cristo. É Jesus que ele se insere na nossa própria vida como um ser humano, como todos nós, e nos deixa então um legado de expressões. Um legado de expressões cujos quais nós podemos não somente observar, não somente conhecer, mas vivenciar aquelas mesmas ações de Jesus. Jesus teve acesso a tantas pessoas, independente da classe social, e a intenção dele foi simplesmente humanizar, levar um pouco de valor, levar um pouco de atitude. Ele teve acesso ali ao marginalizado, ele teve acesso ao doente, ele teve acesso a tantas pessoas que inclusive estava à margem da sociedade da época, e fez com que a ação da graça de Deus sempre estivesse presente, fez com que a graça do Senhor se manifestasse de modos tão diferentes, levando a esperança, levando consolo, se compadecendo de tantas pessoas, estendendo a mão, fazendo com que a partir daquela caridade ou solidariedade, Deus também estivesse presente. Na ocasião do evangelho de hoje, mostra para nós que alguém ali apresenta ao Senhor o como que deveria ser então distribuído dos bens. Dentro daquela sociedade, dentro daquela circunstância, a família era apresentada dessa forma. Era uma família patriarcal em que todos os bens eram direcionados para o filho mais velho. Na ocasião da morte do marido, todos os bens eram adicionados para o filho mais velho e de fato não sobrava absolutamente nada para a viúva. Inclusive, Jesus se compadece da viúva, porque de fato ela não tinha nenhum direito naquela sociedade e naquela própria circunstância. E quando o próprio texto nos diz que um irmão ali exorta o Senhor e pede para que o Cristo levante uma observação para que reparta-se destes bens para com ele, provavelmente esse irmão era o irmão mais novo. E ali ele reivindica dessas próprias propriedades. Mas Jesus se esquiva de entrar em mérito desses detalhes de repartição de bens dentro do contexto da época. Pois Jesus, a intenção dele é trazer um pouco mais de humanidade, valores humanos, fazer com que ações, gestos sejam prevalecidos, fazer com que ações, atitudes sejam então o meio pelo qual a pessoa possa crescer na fé e perceber que é na interação, no relacionamento entre pessoas, é ali que Deus está sendo manifestado. É ali que Deus está sendo revelado de alguma forma, para que muitos possam perceber que na sua própria vida esse Deus possa estar presente. Conosco é também importante ressaltar a importância desse relacionamento, a importância dessa interação entre pessoas. Quantas dificuldades nós temos para interagir-se? Quantas dificuldades nós temos para promover um diálogo? Quantas dificuldades nós temos para olhar no rosto do outro e também se compadecer do próprio sofrimento humano? Vemos a forma como Deus pode estar presente no meio de cada um de nós e ver como que podemos crescer juntos, reconhecendo até mesmo os nossos próprios limites, sendo nós mesmos fator de superação para nós mesmos, para ver como que lá na nossa própria vida, aquele pequeno gesto, aquela pequena ação, aquela pequena atitude, é Deus que pode estar ali sendo apresentado a partir de nós mesmos. É por isso que Jesus mostra para nós como que a partir de sentimentos, valores, atitudes, é Deus que quer sair de nós para que a partir de nós possamos sempre perceber que esse Deus está nos conduzindo a partir dos próprios passos, a partir dos próprios gestos, a partir das próprias atitudes desse Cristo que quer estar presente na nossa própria vida. Agora surge um questionamento. Se são pelos próprios gestos, pelos próprios atos do Cristo, pela própria forma de agir do Cristo que se manifestou no seio da própria comunidade cristã, qual é a atitude que você observa no Cristo que faz de você um bom cristão? Qual é a atitude que você pode acolher do próprio Cristo e vivenciar na sua própria vida para que lá na sua própria vida, dentro do seu próprio contexto, lá dentro da sua própria realidade, você possa também manifestar da própria presença do Senhor? Vemos famílias que estão divididas, vemos ali a dificuldade de interação entre marido, mulher e filhos, vemos ali a dificuldade de relacionamento entre pessoas, vemos essa indiferença, esse subjetivismo tão presente, tão evidenciável na nossa própria vida, e aqui reforça-se a necessidade desses valores, sejam humanos, sejam cristãos, para que possamos cada vez mais fortalecer isso em nós e fazer com que a partir de nós isso
esteja cada vez mais presente no meio de cada um de nós. Veja como é importante resgatar aquilo que Jesus já apresentou, já desenvolveu, já trouxe a partir da própria Escritura, a partir da sua própria vida, e que nos dá o exemplo do como que nós podemos crescer na fé e perceber como que esse Cristo pode nos conduzir de alguma forma, para que possamos sempre nos sentir agraciados pela própria presença de Deus, no acolhimento da própria palavra e dos próprios gestos de Jesus na nossa própria vida. É a segunda leitura de hoje que vem confirmar para nós a importância de que nós devemos sempre estar atentos do como devemos lidar com o diferente. Quando esse texto de Colossenses foi escrito, em torno do ano 100, a comunidade cristã crescia, a comunidade cristã já se desenvolvia, já saía daquela região da Palestina, já inseria-se na região lá da Ásia, e a comunidade cristã, os cristãos já conheciam então povos que já tinham outras religiosidades, uma outra cultura, uma outra forma de agir, uma outra forma de se expressar, e era necessário lidar com o diferente. Era necessário lidar com aquele que tinha um comportamento diferente, uma postura diferente, tinha ali um modo de se expressar religiosamente tão diferentemente da comunidade cristã, e tinha-se sempre que prevalecer aquilo que era essencial da própria vida cristã: Cristo. Jamais perdendo a essência daquilo que o cristão poderia acolher na sua própria vida. Cristo deveria ser o centro da própria ação, centro da própria comunidade, vendo como que Cristo poderia ser sinal de unidade. Conosco, nós vemos como que é importante saber como que lidar com o diferente, como que aquele que pensa tão diferentemente de nós, como que aquele que tem um comportamento, uma forma de agir tão diferente na nossa própria vida, e sendo que com eles que nós temos que também promover desse diálogo, com eles temos que também promover essa interação, essa busca que seja por uma diplomacia, e perceber que gestos, ações é aquilo que nos une. Atitudes é aquilo que nos aproxima um do outro humanamente, por nos fazer pensar que é naquela pequena ação, naquele pequeno gesto, é Deus que está sendo manifestado. Veja que é importante resgatar tanto o texto como o próprio contexto de tudo aquilo que as Escrituras nos diz, para que possamos sempre atualizar na nossa própria vida como que essas ações cristãs, as atitudes de pessoas tão ilustres que se dedicaram de corpo e alma para que a comunidade cristã possa crescer, e que nos dá o exemplo de como nós também possamos sempre manifestar a própria presença de Deus, mas já a partir de nós, dentro do nosso próprio contexto. É aqui que nós vemos como que a nossa espiritualidade pode crescer, como que a nossa vida cristã pode se desenvolver aos próprios passos de Jesus, vendo como que esse Deus pode estar sempre presente na nossa própria vida, a partir da nossa própria experiência do sagrado, pela busca constante da própria ação do Senhor no meio de cada um de nós. Que nenhum sentimento, nenhuma dificuldade, nenhuma tensão venha nos afastar do Senhor, mas que possamos sempre perseverar, sempre buscar a Deus, sempre buscar a atuação do Senhor na nossa própria vida, sempre fazer com que a nossa espiritualidade seja pautada nos próprios passos de Jesus, e perceber que esse Deus nos ampara, esse Deus nos acolhe, esse Deus quer estar conosco, e Ele quer o nosso sim responsável, para que de uma forma ou de outra possamos manifestar, seja no respeito, no diálogo, na dignidade humana, na justiça, uma forma em que aproxima-se tantas pessoas, e perceber que lá na nossa própria vida, esse Deus já está se dialogando conosco. Às vezes esperamos feitos tão grandiosos, tão extraordinários do Senhor, e esquecemos que é numa pequena ação e num pequeno gesto, é que Deus já está se dialogando na nossa própria vida, para que nós também possamos nos sentir filhos amados de Deus.